Um ponto de encontro entre pessoas interessadas em uma boa conversa. Assim, nós definimos o etc. Em 200 edições, assunto não faltou quando falamos de comportamento, de saúde e de cidadania. Para a nossa lei, não existe nada mais importante, nada mais prioritário do que os direitos da criança e do adolescente. Aliás, isso não precisaria nem de lei, a gente sabe isso. A religião é aquilo que nós carregamos das outras pessoas e do mundo inteiro para dentro de nós e que nós elaboramos, transformamos e devolvemos para o outro. O alimento ele deve gerar sempre saúde, nunca doença. O programa de hoje comemora 200 edições do Etc. E como sempre, você é o nosso convidado. Olá, boa noite para você de televisão ligada no Etc. Um Etc diferente nessa noite. O Etc que chega à 200ª edição. A palavra 200ª é complicada, né? Então chega a edição de número 200. 200 vezes nós nos reunimos aqui para conversar. E mais uma vez, aqui estamos reunidos. Porém, hoje, numa atitude de festa, de prazer, de alegria, porque temos convidados que já foram convidados para estar aqui conosco, né, fazendo o programa. Rodeado aqui comigo, eu tenho alguns convidados que já sentaram, né, nessas cadeiras ou já tiveram posto nas nossas conversas. O Cazé está também. Cazé é um nome entre nós íntimo, né, de um promotor de Divinópolis, em Minas Gerais, né, e que tem conversas muito sérias. Boa noite, Cazé. Boa noite, Padre César. É uma honra muito grande estar presente nesse momento importante, né? E foi muito bom participar lá em Aparecida também, de outros programas tratando desses temas, sempre ligados à criança e ao adolescente, né? Filhos de pais separados e o abuso e exploração sexual de menores, né? A repercussão foi excelente, a gente teve resposta lá também de Minas, que também sou mineiro. Mas não, tem gente do Nordeste, tem gente do Sul, pessoal lá de todo lugar. Rio Grande do Norte. Então, os senhores percebam que nós já citamos aqui 3 temas, porque o Cazé esteve 2 vezes lá, né? O Morador de Rua está aqui, foi a edição de número 96, né? O Cazé esteve no primeiro tema, foi... Filhos de pais separados. Hein? Filhos de pais separados. Separação de famílias, né? Isso foi a edição 127. Tá? Depois teve de novo conosco na edição 183, que foi abuso sexual de crianças e adolescentes. Exatamente. Tá certo? Olha os temas, então. Por que esses temas? Depois a gente explica. Flávio, boa noite. Boa noite, César. Antes que você pergunte... Esses 200 programas foram para mim uma alegria muito grande. Esses temas que eles enunciaram aqui dizem respeito à cidadania. Então vamos ver a matéria. Veja aí. O papel do cidadão na sociedade sempre esteve em pauta ao longo desses 199 programas. E já que o assunto é cidadania, começamos assumindo o compromisso de proporcionar o melhor a quem nos assiste. Boa noite para você. Seja bem-vindo. Questões sérias como a violência contra a criança não ficaram de fora. No programa sobre abuso sexual, conhecemos histórias de jovens que carregam as marcas dessa crueldade. Tinha 11 anos. Minha mãe saía para trabalhar, meu pai trabalhava também, meus irmãos saíam para... Uns iam para a escola de tarde, e os outros trabalhavam também. Então só ficava eu mesmo. Cazé, e aí? Vamos olhar o Cazé na televisão? Que tema que foi escolhido por você, da vez que você veio e participou? Vamos olhar lá. Para a nossa lei, não existe nada mais importante, nada mais prioritário do que os direitos da criança e do adolescente. Aliás, isso não precisaria nem de lei, a gente sabe isso. Acho que todo mundo sabe isso dentro do seu coração. Mas esses direitos, quando eles são afetados, sim, a criança ou o adolescente estão sofrendo uma violência. E a própria lei está sofrendo uma violência. Mas a lei é importante
porque é fruto da vontade democrática do povo, mas o mais importante é a gente evitar que cada criança e adolescente sofra violência. A alienação parental é uma. É quando o pai ou a mãe deixam de pensar na sua prole e começam a usar seus filhos para agredir o companheiro. Colocam, incutem ideias falsas e falam mal dos... Acontece mais do que a gente imagina, né? Muito, muito, muito. Pois é, Gazé. E aí? Eu acho que a preocupação principal é cuidar, né, da criança e do adolescente, cuidar de quem pode ser o agredido, não é? A sua luta é essa. Exatamente, isso eu acho que é básico, né? Os animais sabem disso, qualquer animal se sacrifica para defender sua prole. A nossa Constituição, que é a lei mais importante do país, a Constituição Federal, uma vez usa o termo absoluta prioridade. Ela usa absoluta prioridade para se referir aos direitos da criança e do adolescente. Então, no nosso país, pela lei, e acho que muito mais até acima dela, pelo que todo mundo sabe, não tem nada mais importante do que garantir direito de criança e adolescente. É uma coisa lógica, a gente só vai ter um efetivo progresso, uma efetiva melhoria da sociedade quando a gente investir em criança e adolescente. Eu vejo avanços nesse sentido. O Estatuto já fez 21 anos. Mas eu acho que ainda estamos muito longe do ideal, ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido. Muita gente não coloca em prática o que está na Constituição. Muita gente usa um discurso vazio. A criança é importante, mas na hora de investir, muitas vezes valem mais outros valores. Valores de interesses políticos, interesses financeiros. Milhões e milhões. Copa do Mundo, depois a Olimpíadas. E tanta criança, tanto jovem por aí, sem escola, sem transporte. Alguma coisa está errada. Pois é, onde é que está a absoluta prioridade aí? Né? Onde é que está? Porque o Estatuto da Criança e Adolescente é uma lei boa, tem suas falhas, mas é uma lei boa. O principal problema para a aplicação do Estatuto, que veio regulamentar o artigo 227, que fala da prioridade absoluta para a criança e adolescente, o principal problema para a aplicação dele é a falta de infraestrutura do que está previsto. Como se a gente tivesse uma receita muito boa, mas não tem os ingredientes para realizar aquela receita. Eu acho que todo mundo precisa se conscientizar e exigir dos governantes em todos os níveis que realmente invistam na criança e no adolescente, na educação principalmente, que é a raiz de tudo, né? Educação, nós vamos ter melhora com investimento em educação infantil, aumentar o tempo de escola, educação em tempo integral, né? Educação para o meio ambiente. O maior, por exemplo, eu trabalho com a campanha Todos contra a Pedofilia, venho levando essa campanha. A maior defesa contra os crimes ligados à pedofilia, de abuso e exploração sexual, é justamente a educação, não só das próprias crianças, educação sexual, que é necessária, mas dos pais também. Parece que a gente vai acordar para isso. Vamos colocar a plateia na nossa roda aqui? Vamos lá, Stephanie. Vamos lá, para perguntar agora. A Cristiane Almeida, ela participou do programa sobre bullying. Bom, boa noite. A minha pergunta é referente às crianças, né? O tema cidadania, ele é muito abrangente. E, assim, a corrupção, a intolerância e a violência está muito impregnada na sociedade. E nós temos visto em vários outros programas de televisão as crianças, assim, muito violentas, muito intolerantes também. Graças a Deus não estão se corrompendo, né, como as outras classes da sociedade. Mas a pergunta minha é em relação às crianças. É preocupante o modelo de cidadania que nós estamos oferecendo às nossas crianças. O que nós poderíamos melhorar neste modelo de cidadania? Casé, vamos lá? Em uma palavra, educação. É base de tudo. Se hoje a gente tem esses problemas de bullying e também de prática de atos infracionais, são os delitos praticados por menores de idade, isso é uma consequência de uma educação falha. Né? Quando eu disse que o Estatuto de Criança e Adolescente é uma lei boa, e eu acho, mas tem suas falhas, uma das falhas que eu detecto é essa. Acredito que é direito da criança, do adolescente, receber uma educação, ou seja, mostrar
a reprovabilidade que a sociedade tem em relação aos atos errados que ela pratica. Ou seja, não vamos criar uma geração mimada. As pessoas têm que aprender a respeitar os outros para obterem respeito também. Né? Quando a gente vê prática de delitos horríveis aí por menores de idade, a raiz desse problema é, evidentemente, a família desestruturada que, por sua vez, não proporciona o direito à educação. Muito bem, Stephanie. Vamos a mais participante. Tenho sim, é o Marcelo Faria, de Itatiaia, nosso telespectador. O Marcelo Faria é um devoto do etc. E um grande propulsor do etc. também. Obrigado, viu, Marcelo? Eu sou, boa noite, Padre César, boa noite, equipe do etc. Parabéns, obrigado pelo convite. Eu sou um mobilizador espontâneo do programa, pelo que ele nos brinda com conhecimento. Foi muito noticiado a decisão do Judiciário no Rio Grande do Sul sobre a união estável, escritura e união estável de pessoas do mesmo sexo. Eu entendo duas situações com relação à legislação brasileira. Primeiro, que a nossa Constituição, nós tivemos uma evolução das leis no país do Estado Novo para cá, ou seja, 80 anos. O Brasil é um país novo e vem evoluindo muito. E eu pergunto aos senhores, do ponto de vista de códigos sociais, nós teremos uma evolução, teremos uma evolução ou involução, e eu ouvi hoje na rádio um jurista entrevistando dizendo o seguinte, que a nossa Constituição, ela é analítica, ou seja, eu como sou engenheiro, entendo o seguinte, é uma Constituição fragmentada, aberta, que permite esse debate, essa evolução das leis, diferente de outros países que têm uma Constituição sintética. Então eu pergunto, do ponto de vista de comportamento, se nós teremos uma evolução ou evolução nesse tópico da união estável. Não é fácil essa conversa aí não, hein? Quem de vocês vai entrar? O promotor. Sobre a questão da... Eu acho que as leis, elas refletem com algum atraso o que acontece na sociedade. Existem algumas ocasiões em que a lei tenta mudar a realidade, mas via de regra ela corre atrás da realidade. Né? No caso da união de pessoas do mesmo sexo, isso é uma realidade social que a lei tinha que respaldar. Né, porque é justo que duas pessoas, independente do sexo delas ou da orientação sexual, ou como queiram chamar, que construam juntas um patrimônio, que ambas tenham direito a ele. Né? Vejo muitas evoluções legislativas, sim. Participei da CPI da pedofilia e dentro dela nós tivemos oportunidade de propor algumas se tornaram leis. Né, no campo do direito penal, que é a minha especialidade, eu vi algumas evoluções e tivemos também retrocessos, no meu entendimento, pelo menos, né, em todos os campos. Acho que cumprimos a nossa missão nesse primeiro bloco, mostrar um pouquinho das 200 edições do nosso etc. Nós voltamos no instante. Que eles consigam fazer mais 200 edições, a produção toda faz esse programa maravilhoso e eu desejo tudo de bom para eles.